As viroses tão comuns nos seres humanos também atacam os animais. Febre aftosa, leucose e coronavirose são algumas das doenças transmitidas por vírus que podem trazer sérios prejuízos à bovinocultura. Veja na sala de aula. Bom dia! Hoje nós vamos falar a respeito de doenças virais de bovinos, mais especificamente IBR e IBVD. Nossa conversa vai ser dividida basicamente nesses tópicos: o que são as viroses, exemplos de algumas viroses que acometem bovinos e IBR e IBVD. O que são essas viroses? São doenças que são causadas por vírus e elas necessariamente precisam de uma combinação de uma relação entre o patógeno, que é o vírus, a sua capacidade de infectar os animais, que é a virulência, a forma de transmissão, como essa doença vai ser transmitida para aquele indivíduo e um hospedeiro suscetível. Os vírus são parasitos que eles vivem dentro das células, eles não têm como sobreviver fora de uma célula, pois eles não têm um metabolismo próprio, eles dependem da maquinaria da célula para se replicar. Geralmente, os vírus são espécies específicos, entretanto, em algumas condições, eles podem infectar mais do que uma espécie. E justamente pela sua alta capacidade de mutação, vacinas muitas vezes são de difícil produção e o diagnóstico também pode sofrer interferência em relação a essa capacidade de mutação. Algumas viroses que acometem bovinos são bastante conhecidas, como por exemplo a febre aftosa. Entretanto, existem outras que não são tão comuns de conhecimento público, como por exemplo doenças que acometem o trato digestivo, como a rotavirose e coronavirose, e outras, como leucose bovina, que infectam animais e só são manifestadas em uma idade mais avançada, casos de doenças respiratórias como parainfluenza e vírus respiratório sincicial bovino. E algumas outras que estão relacionadas com a formação de vesículas, que nós chamamos de doenças vesiculares, que elas atuam que pode ser feito o diagnóstico diferencial para a febre aftosa. No diagnóstico de febre aftosa, essas doenças entram, como por exemplo a diarreia viral bovina e a rinotraqueite infecciosa bovina, que são os nossos tópicos de hoje. A rinotraqueite, ela também é conhecida como IBR, e ela é causada por um herpes vírus. Assim como todos os herpes, eles causam latência, ou seja, uma vez o animal infectado, ele vai ser infectado pelo resto de sua vida. E em algumas situações, essa infecção pode ser reativada e o animal reapresentar o quadro clínico. O BHV1, que é o vírus que causa a rinotraqueite infecciosa bovina, ele é dividido em diferentes subtipos. Entretanto, na prática, isso não vai causar muita diferença para o produtor, uma vez que geralmente estão envolvidos sinais respiratórios ou reprodutivos e outros transtornos leves que os animais podem apresentar. No caso, predominantemente, nós temos febre, falta de apetite, o animal fica apático. É uma virose, como a maioria das outras, em que um animal sofre um efeito sistêmico e acaba se concretizando em algum sistema, seja ele respiratório, seja ele reprodutivo. E o que a gente observa no campo, via de regra? É um quadro geral em que pode ser visto, mais evidentemente, secreção nasal ou secreção ocular. Então, fica uma secreção espessa, geralmente, por contaminação bacteriana secundária. Os animais podem apresentar conjuntivite ou ceratoconjuntivite, também conhecido como olho branco. E esse quadro, ele fica disseminado em mais de um animal. Geralmente, quando em surtos, vários animais estão manifestando os mesmos sinais em diferentes estágios. Aqui, por exemplo, nós podemos ver duas situações em que os animais apresentam
lesões erosivas no focinho, nesse animal mais à frente, uma situação mais branda e lá ao fundo uma situação que o animal está mais fortemente acometido. Além desse quadro respiratório, muitas vezes, que é um dos maiores problemas no caso de herpes vírus bovino tipo 1, é a questão dos abortos e as lesões nos bezerros. As perdas maiores, elas estão relacionadas aos abortos. E nós sabemos que cerca de 25% de abortos podem ocorrer em caso de surtos. Isso acontece principalmente no final da gestação, entre o 5º e o 8º mês de gestação. E ainda, se essa fêmea ela é infectada ao final da gestação, os produtos, os bezerros, eles podem nascer apresentando lesões nas mucosas, tanto do trato digestivo quanto do trato respiratório. Nascem então bezerros fracos, que geralmente vêm a óbito logo após o parto. Então, como nós falamos, além desse quadro respiratório e de abortos, nós podemos ver também quadros localizados de vulvovaginite pustular infecciosa, que é a chamada IPV, ou balanopostite pustular infecciosa, que são 2 quadros genitais em que aparecem lesões na mucosa genital, tanto da fêmea quanto do macho, que começa geralmente por um avermelhamento da mucosa e se concretiza após com o desenvolvimento de vesículas e na sequência de úlceras. Os sinais, no caso das fêmeas, eles podem ser observados cerca de 2 a 4 dias após a monta natural ou a inseminação artificial com sêmen infectado. E no caso dos machos, o que se observa geralmente é uma relutância em montar justamente em função da dor, além de prejuízos na qualidade do sêmen, que geralmente são temporários. Em casos mais graves, nós observamos essa área mais avermelhada, inchada, pode haver corrimento mucoso a mucopurulento, com formação de pus mesmo, e essas pústulas que acabam se juntando e levando a grandes áreas com erosões. E aqui, como a gente pode ver, a parte dessa mucosa acaba se soltando. Nota-se que é um processo bastante doloroso e os animais acabam relutando à atividade reprodutiva. Fato interessante é que nós temos uma média de prevalência de anticorpos contra a IBR em torno de 60%. Só que esses dados, geralmente, eles são... a gente precisa entendê-los da seguinte forma. São dados que vêm até o laboratório, que são materiais que são encaminhados ao laboratório, na maioria das vezes com suspeita. Ou seja, como não foi feita uma amostragem balanceada, esses dados normalmente eles são viciados. Então nós podemos ter variações muito grandes em relação a essas prevalências. Como nós podemos observar, via de regra, de 50% a 100% de animais reagentes dentro dos rebanhos, o que pode também ter uma flutuação um pouco maior, menos de 50% até um pouco mais de 50%, justamente devido a esse tipo de comportamento do diagnóstico, né? Em relação à transmissão, como que a IBR é transmitida? Via de regra, por contato direto com as secreções que contêm o vírus, uma grande concentração de vírus nessas secreções, sejam nasais, oculares ou genitais, ou mesmo sêmen contaminado, e o contato com restos fetais e aerosóis, bastante comum no caso de aglomerações, e se fala bastante no caso de confinamentos, tá? O contágio entre animais em confinamento. Uma forma menos comum de transmissão é a transplacentária, mas ela também tem um papel importante na manutenção do vírus dentro dos rebanhos. Sabe-se que
de relatos de até 45% de amostras de sêmen reagentes dentro de centrais de inseminação. Então, por isso, há uma importância muito grande em ter um controle da qualidade do sêmen de centrais de inseminação, justamente pela capacidade dele veicular o vírus dentro do rebanho. E sabe-se que, inclusive, essas amostras de sêmen contaminadas, elas podem diminuir a taxa de fecundação em até 40%, que é um número bastante significativo, com flutuações. E a próxima doença, que é a diarreia viral bovina ou doença das mucosas. A BVD, como nós costumamos chamar, ela é altamente relacionada à IBR, justamente por esse confundimento que pode ocorrer entre as duas em relação ao quadro reprodutivo que elas podem apresentar, em que elas podem estar envolvidas. A BVD, ela se apresenta no formato de 2 biotipos, o não citopático e o citopático. Isso, características observadas pela ação do vírus em cultivo celular em laboratório. E 2 genótipos, o BVDV1 e o 2. Entre eles, há uma alta diversidade antigênica, ou seja, existe muita diferença entre esses 2 genótipos. E ainda, dentro dos próprios genótipos, entre as estirpes, também há uma grande variabilidade de vírus. Essa imagem, ela é bastante comum, facilmente encontrada na internet, mas ela pode nos mostrar, ela reflete bastante a patogenia da doença de uma forma bastante simplificada. Se essa fêmea gestante ela é infectada por uma amostra não citopática ou citopática durante a sua gestação, ela pode apresentar uma infecção transitória e simplesmente soro converter, ela resolver a infecção, ou não. No caso dessa infecção acontecer do 2º ao 4º mês de gestação, nós temos o pior problema relacionado à BVD, que é o nascimento de animais persistentemente infectados. E eles são um problema por quê? Porque esses animais são imunotolerantes, ou seja, eles não reconhecem o vírus como uma coisa estranha, e sim como se fosse parte dele. E ele não produz anticorpos contra esse vírus, logo a dificuldade de identificação desses animais é bastante grande. No caso dessa infecção acontecer durante outros períodos da gestação, o que nós vamos observar? A depender do momento de desenvolvimento de um sistema ou órgão, nós vamos ter a manifestação justamente naquele órgão ou sistema. Pode acontecer aborto ou malformações fetais, dependendo da época da embriogênese ou do desenvolvimento dos sistemas. No caso desse animal persistentemente infectado, ele sofrer uma infecção por uma amostra citopática, aí sim ele vai desenvolver o quadro fatal da doença, que é a doença das mucosas. Assim como a IBR, a BVD ela causa tanto problemas produtivos quanto reprodutivos. O problema maior da BVD é que, na maioria das vezes, os casos são inaparentes, a infecção é subclínica e a doença se perpetua dentro dos rebanhos e o produtor acaba não observando a ação dela, a não ser de formas indiretas. Como, por exemplo, quando o animal desenvolve problemas respiratórios, problemas neurológicos, problemas gastrointestinais com diarreia, por exemplo, em bovinos de 8 meses a pouco mais de 1 ano, normalmente. A observação de lesões erosivas, muitas vezes em espaços interdigitais, o que causa um confundimento com febre aftosa. Além disso, a possibilidade de malformações congênitas, dependendo do estágio em que o animal é infectado, que a fêmea é infectada. Além disso, a BVD ela também pode levar a um quadro hemorrágico bastante grave e letal, via de regra. Um dos fatos mais interessantes sobre a BVD é justamente a questão da imunotolerância e a imunossupressão. A imunotolerância é quando o indivíduo ele não reconhece o vírus como algo estranho
e ele não cria anticorpos contra o vírus. E a gente vai ver a seguir o que isso acarreta. E outra parte que é a imunossupressão, porque a BVD ela é uma doença que baixa a imunidade. Então, levando a esses outros problemas que nós já falamos, que é uma série de problemas em diferentes sistemas. Nós podemos ter infecção transplacentária no primeiro trimestre da gestação, onde nós podemos ter a morte embrionária ou fetal, havendo reabsorção ou mumificação e também o aborto. Aqui nós temos uma imagem de uma mumificação, de fetos mumificados, que são bastante relacionados à doença. Além disso, a infecção nesse período de 1 mês a 4 meses de gestação por uma amostra de vírus não citopática, que nós comentamos inicialmente, nós podemos ter o grande problema causado pela BVD, que é o animal persistentemente infectado dentro do rebanho, que é muito difícil de ser identificado. Embora nós tenhamos uma prevalência baixa desses indivíduos dentro do rebanho, cerca de 1 a 2%, mais para 1%, eles são a forma de perpetuação do vírus no rebanho, causando aqui a imunotolerância, que a gente vai ver como que acontece. Em relação à prevalência de anticorpos, nós temos taxas semelhantes à de IBR, às vezes para mais, às vezes para menos, lembrando que que essas amostras geralmente elas são enviesadas, elas não são baseadas em uma amostragem para um estudo epidemiológico. Então nós temos variações, como por exemplo aqui um número grande de animais que foi avaliado e tivemos uma prevalência de 50%. E em alguns estados que essa prevalência pode flutuar também, dependendo das condições em que teve-se essa suspeita e se procedeu o diagnóstico. Como a BVD é transmitida? Via de regra, os animais persistentemente infectados, eles agem como fontes de vírus no rebanho e fazem a circulação dele entre os animais, ou seja, a propagação do vírus normalmente está relacionada com a presença de animais persistentemente infectados. Outra forma de transmissão é por meio de sêmen de touros persistentemente infectados ou ainda que estejam apresentando a forma aguda da doença. Como que se faz o diagnóstico para essas duas doenças? Basicamente, através do histórico, ou seja, da história da propriedade, do relato do produtor, um exame clínico criterioso, onde vão ser buscadas essas lesões ou lesões sugestivas dessas doenças, o diagnóstico diferencial de outras doenças, geralmente de doenças vesiculares ou doenças reprodutivas, no caso de BR-BVD não estar provocando sinais clínicos em outros sistemas que não reprodutivo, e associação com exames laboratoriais. Com a pesquisa do vírus, buscando-se a identificação do vírus nas amostras, o que a gente chama de exame direto, como por exemplo o isolamento viral, ou técnicas moleculares, como PCR, ou ainda os mais comuns, que são os exames laboratoriais indiretos, onde se busca detectar anticorpos desses agentes no soro dos animais suspeitos. No caso, a recomendação de fazermos testes pareados, ou seja, colhe-se uma amostra em um determinado período e cerca de 30 dias depois colhe-se outra amostra, justamente para nós vermos a variação de anticorpos, de concentração de anticorpos, de título, nesses períodos, que pode nos gerar informações mais acuradas de estarmos lidando com uma infecção ou de estarmos tratando de animais vacinados ou do próprio andamento da infecção dentro do rebanho. Então, era isso que nós tínhamos para tratar para vocês e nos encontramos numa próxima.